beleza? Aqui quem fala é o professor Lohan, de Biologia, e hoje nós vamos trabalhar duas questões que envolvem conhecimentos relacionados à sucessão ecológica, assunto esse visto dentro da ecologia, que é uma das áreas da biologia que é mais cobrada nos vestibulares, então vale muito a pena a atenção de vocês, e vamos à primeira delas, questão da FUVEST, fala o seguinte: considere as seguintes comparações entre uma comunidade pioneira e uma comunidade clímax, ambas sujeitas às mesmas condições ambientais, em um processo de sucessão ecológica primária. E ele dá três afirmativas. Primeira delas, a produtividade primária bruta é maior numa comunidade clímax do que numa comunidade pioneira. Segunda, a produtividade primária líquida é maior numa comunidade pioneira do que numa comunidade clímax. Terceira, a complexidade de nichos é maior numa comunidade pioneira do que numa comunidade clímax. Está correto apenas o que se afirma em. Portanto, você iria analisar essas três afirmativas relacionadas a um processo de sucessão ecológica primária, veria quais delas ou qual estaria correta e assinalaria a alternativa. Certo, pessoal? Não tem, né, segredo. E aí, pessoal, vamos relembrar, para a gente responder essa questão, vamos relembrar o que é uma sucessão ecológica primária. Primeiro, o que é uma sucessão ecológica, né, Luhan? Qual é a definição de sucessão ecológica? A sucessão ecológica, pessoal, nada mais é do que o processo de modificação que acontece de forma gradual dentro de um determinado hábitat na natureza. E essa modificação gradual, pessoal, de um hábitat ocorrendo dentro da natureza, começa, logicamente, com a ocupação de seres vivos. Então, a sucessão ecológica ela também diz respeito à colonização de um determinado ambiente na natureza por uma comunidade de seres vivos. E quando a gente trabalha, pessoal, com o conceito de sucessão ecológica, nós temos aí pelo menos dois tipos de processo de sucessão, né? A questão em si que nós estamos trabalhando, ela vai focar na sucessão primária. Então, o que é que define uma sucessão ecológica primária? A sucessão ecológica primária, pessoal, é aquela que acontece em locais que nunca antes foram ocupados, que nunca antes foram colonizados dentro da natureza. E esses ambientes, pessoal, eles nunca foram colonizados justamente por conta das suas condições, que são muito desfavoráveis. São os chamados ambientes inóspitos. São ambientes que têm condições muito adversas, como, por exemplo, né, regiões montanhosas, tá certo? O topo, né, de uma montanha, uma região de duna, uma região, né, de clima muito seco, temperaturas muito altas, como, por exemplo, né, um deserto, tá certo? Então, nessas regiões, pessoal, em que as condições elas são muito adversas, geralmente se estabelece uma sucessão ecológica primária. Então, sempre que o autor, né, ele falar em sucessão ecológica primária, você vai lembrar desses ambientes que nunca foram antes colonizados, nunca antes foram habitados por nenhum ser vivo. E aí, pessoal, para que haja, né, essa sucessão primária, tem que haver a chegada dos chamados organismos pioneiros, que é a primeira fase da sucessão primária. Então, vai estabelecer o que a gente chama de comunidade pioneira. A comunidade pioneira, pessoal, ela é formada por organismos que conseguem resistir a essas condições adversas do ambiente. Se a gente considerar, por exemplo, uma sucessão ecológica primária em um ambiente montanhoso, topo de uma montanha. Então, os organismos pioneiros geralmente são os líquens, que são associações mutualísticas entre algas e fungos, né? Ou pode ser os musgos, que são vegetais do grupo das briófitas, vegetais primitivos. Ou se você pensar em uma região de duna, né? As primeiras espécies a chegarem naquela região, os organismos pioneiros, a comunidade pioneira, geralmente é formada pelas gramíneas, vegetais, né? Aquela vegetação rasteira, que chama de grama. Tá certo? Então, os organismos pioneiros, pessoal, são os primeiros organismos a chegar a se estabelecer em um ambiente nunca antes ocupado por nenhuma outra forma de vida. Tá? E aí, pessoal, a chegada desse organismo pioneiro, desses organismos pioneiros, é de extrema importância porque ele vai modificar as condições do meio e ele vai permitir a chegada de outras espécies, vai permitir o estabelecimento de outras comunidades. E aí, a partir daí, a sucessão ela vai evoluindo. Da comunidade pioneira, aí nós vamos ter a substituição gradual pela chamada comunidade intermediária e, por fim, nós entramos no último estágio da sucessão ecológica primária, que seria o estabelecimento da comunidade clímax,
que é quando, né, o ambiente ele atinge a sua estabilidade, a biodiversidade ela se torna altíssima, né, as cadeias alimentares, as relações alimentares, elas se tornam cada vez mais complexas. Na verdade, nós não temos nem cadeias na comunidade clímax, são teias alimentares, né, que é um conjunto de cadeias. O número de nichos ecológicos se torna muito alto dentro daquele ambiente, a biomassa se torna elevada, tá bom? Então, essas são as principais características da comunidade clímax dentro de um processo de sucessão ecológica primária. Lembrando dessas informações, pessoal, agora sim dá para a gente fazer a análise dessas afirmativas, tá? A primeira delas fala que a produtividade primária bruta é maior numa comunidade clímax do que numa comunidade pioneira. Lohan, o que é essa produtividade primária bruta? Que a gente chama de PPB, né? A produtividade primária bruta, pessoal, é toda a matéria orgânica produzida dentro daquele ambiente, tá bom? Se eu pensar, galera, numa comunidade clímax, a comunidade clímax ela vai ter uma alta biodiversidade, né? Porque ela é o último estágio da sucessão. Então já tem um grande número de comunidades estabelecidas ali, certo? Na comunidade clímax. Então, consequentemente, a minha biodiversidade ela vai ser muito alta, tá? Se eu tenho, pessoal, uma grande biodiversidade, consequentemente, eu vou ter uma grande produção de matéria orgânica. Então, a minha produtividade primária bruta, ela vai ser muito alta na minha comunidade clímax, muito maior do que na minha comunidade pioneira, que é o primeiro estágio da sucessão, porque na comunidade pioneira, eu tenho basicamente só organismos fotossintetizantes, ou líquens, ou vegetais, são as principais espécies pioneiras, tá bom? E aí, pessoal, como eu tenho uma menor biodiversidade, consequentemente, a minha produção, a minha produção total de matéria orgânica, ela acaba sendo menor se comparado ao último estágio da minha sucessão, que é a comunidade clímax. Portanto, a minha primeira afirmativa, ela vai estar verdadeira. A minha PPB, ela é maior no último estágio da sucessão do que no primeiro estágio. Já a segunda afirmativa, a produtividade primária líquida, que a gente chama de PPL, é maior numa comunidade pioneira do que numa comunidade clímax. Aí, olha a diferença da PPB para a PPL, pessoal. A PPB é a produção total de matéria orgânica. A PPL vai ser o quê? Vai ser a produção total de matéria orgânica menos o consumo dessa matéria. Isso vai ser a minha PPL, a minha produtividade primária líquida. Nesse caso, pessoal, se eu pensar numa comunidade pioneira, a minha PPL, ela acaba sendo maior do que na minha comunidade clímax. Por quê? Porque numa comunidade pioneira, pessoal, eu tenho basicamente só organismos fotossintetizantes. Então, a minha produção, ela é muito maior do que o meu consumo. E, consequentemente, a minha PPL se torna maior. Já se eu pensar numa comunidade clímax, a minha produção, ela é alta. Beleza. Mas o meu consumo, ele também é muito alto. Porque eu tenho uma grande biodiversidade. Se eu pensar na floresta amazônica, né, esse exemplo cabe perfeito para a floresta amazônica. A produtividade de matéria orgânica na floresta amazônica, pessoal, é imensa, gigantesca. Mas, em contrapartida, o consumo energético também é altíssimo, porque eu tenho várias espécies ali consumindo energia nas relações alimentares. Tanto que na floresta amazônica, que é uma comunidade clímax, que atingiu a sua estabilidade, a produção ela se torna praticamente igual ao consumo. Então, a minha produtividade primária líquida numa comunidade clímax, ela é praticamente nula, porque tudo que é produzido é consumido pelos seres vivos. Já numa comunidade pioneira, onde eu só tenho basicamente seres fotossintetizantes, né, o consumo ele é muito baixo ainda. Então, a minha produtividade ela supera o meu consumo facilmente. Então, a minha PPL se torna maior na minha comunidade pioneira do que na minha comunidade clímax e, portanto, a nossa segunda afirmativa, ela também vai estar verdadeira. E a terceira afirmativa fala, a complexidade de nichos é maior numa comunidade pioneira do que numa comunidade clímax, tá certo? Pessoal, a complexidade de nichos ela vai ser diretamente proporcional ao aumento da biodiversidade. Quanto mais biodiversidade eu tiver no ambiente, maior o número de nichos ecológicos naquele ambiente. O que é o nicho ecológico? É a maneira pelo qual uma espécie ela se adapta ao ambiente que ela vive. Se eu tenho uma alta biodiversidade, cada espécie ela vai se adaptar de uma maneira diferente. Então, eu vou ter a criação de vários nichos ecológicos. Como numa comunidade clímax eu vou ter uma altíssima biodiversidade, que é o último estágio da sucessão, consequentemente eu vou ter também uma grande complexidade de nichos ecológicos.
Já numa comunidade pioneira, a minha biodiversidade ainda é muito baixa, porque a minha sucessão está começando ainda. Eu tenho basicamente só os organismos pioneiros ainda. Consequentemente, o meu número de nichos, a minha complexidade de nichos vai ser bem menor, se comparado ao último estágio da sucessão ecológica. Portanto, a terceira afirmativa vai estar falsa, né? A complexidade de nichos vai ser maior na comunidade clímax, no último estágio, devido ao aumento da biodiversidade, e não na minha comunidade pioneira, que é o início do meu processo de sucessão. Então, as duas primeiras afirmativas verdadeiras, a última falsa, então está correto que se afirma em 1 e 2, item D de dado. E aí, pessoal, finalizando, vamos para mais uma questão da UERN, que fala assim, ó, acerca das sucessões ecológicas, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Ele vai lhe dar aí 5 afirmativas, você vai dizer se está verdadeiro ou falso, e vai marcar a sequência correta, né? Então ele fala, a sequência correta está em. Aí você analisa e marcaria a alternativa, tá bom? A primeira afirmativa fala o seguinte, os conjuntos populacionais passam constantemente por alterações abruptas e descontínuas com o passar do tempo. Pessoal, num processo de sucessão, os seres vivos, eles vão passar não por alterações abruptas, não por alterações repentinas, eles vão passar por alterações graduais, né? Alterações lentas. Se eu for pensar num processo de sucessão, pessoal, para haver a transição de uma comunidade pioneira para uma comunidade intermediária, de uma comunidade intermediária para uma comunidade clímax, que é o último estágio, isso pode demorar milhares de anos para acontecer. Não é visto nem a olho nu, tá certo? Então, a primeira afirmativa ela vai estar falsa. Não são alterações abruptas, repentinas, são alterações graduais, lentas, que acontecem ao longo de milhares de anos. Então, falso para a primeira afirmativa. Segunda afirmativa, o fim da sucessão secundária sempre resulta em uma comunidade clímax composta pelas mesmas populações que existiam antes da derrubada. A sucessão secundária, pessoal, diferentemente da primária, ela acontece em ambientes que já foram colonizados anteriormente. Então, se eu pensar numa floresta, eu tenho uma floresta, dentro da minha floresta eu tenho lá a minha comunidade, vários seres vivendo dentro daquela região. Aí eu chego lá, desmato tudo. Consequentemente, eu acabo dizimando a vida existente naquela floresta, com o desmatamento. Se por algum motivo, pessoal, eu deixar de desmatar aquela floresta, depois de algum tempo, alguns, né, milhares de anos, centenas de anos, a vida, pouco a pouco, ela vai se restabelecendo naquela floresta. Agora, eu pergunto para vocês, é obrigatório que quando houver esse reestabelecimento da vida na sucessão secundária, né, os seres que voltarem a ocupar aquela floresta anteriormente desmatada sejam exatamente as mesmas espécies que viviam antes do desmatamento? Lógico que não, né, pessoal? Isso vai depender das condições do ambiente, seleção natural. Então, não é obrigatório no processo de recolonização de um ambiente ser exatamente as mesmas espécies que façam essa recolonização. Tá certo? Podem ser espécies diferentes, né? E aí, a segunda afirmativa, ela também vai estar falsa. Terceira afirmativa, a relação entre a produção e o consumo em um ecossistema em sucessão é maior do que 1. Verdadeiro, tá, pessoal? Se eu considerar em sucessão do início até a chamada comunidade intermediária, a produção ela ainda supera o consumo, porque a biodiversidade ela ainda é baixa e é formada basicamente por seres autotróficos, produtores, tá bom? Essa produção ela só começa a igualar o consumo de matéria orgânica quando vai chegando próximo ao clímax ou no próprio clímax. Porque nesse caso, a produção ela é alta, mas o consumo também é muito alto. E acaba igualando essas duas relações, tá certo? Então, nesse caso aí, em um processo de sucessão, a produção acaba superando o consumo e essa relação fica maior do que 1. Então, verdadeiro para a nossa terceira afirmativa, certo? Quarta afirmativa, a presença das espécies pioneiras facilita a retenção da umidade, diminui a temperatura da superfície e a protege contra a ação do vento. Perfeito, pessoal. As espécies pioneiras, uma das funções dela, além delas chegarem e ocuparem locais nunca antes habitados na natureza, essas espécies pioneiras, elas modificam as condições do ambiente e as tornam mais favoráveis, que é justamente o que ele fala aí na nossa quarta afirmativa. Portanto, verdadeiro também. Tá? E a última afirmativa fala, a sucessão primária
tem início em ambientes cujas comunidades sofreram grandes perturbações. Já pode parar aí, pessoal. Falso, né? A sucessão primária é aquela que acontece em ambientes que nunca antes foram ocupados, ambientes inóspitos. Essa característica citada aí na última afirmativa seria de uma sucessão secundária e não de uma primária. Tá? A nossa sequência vai ficar FF, VVF, o que você encontraria no item B de bola. Espero ter ajudado vocês, pessoal. Um forte abraço e até a próxima.